Imagem restabelecida, som ok, tudo ok? Ok. Tá O som ok o também som? está bom, está chegando bem aqui, né? Queremos, Ah, queremos de vocês cumprimentar também. a todos, né? Abrindo aqui essa live para a gente tratar dessa data importante que é celebrada hoje, que são os 32 anos da implantação, da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para falar sobre esse tema extremamente importante, essas 3 décadas e 3 anos do ECA, nós recebemos aqui hoje a Zuleide, o sobrenome é Cardoso? Zuleide Zuleide Cardoso. Cardoso, coordenadora do Conselho Tutelar de Miranda do Norte, conselheira tutelar e com a extensa ficha de serviços prestados na defesa dos direitos da criança e do adolescente, uma militante nata que tem dedicado a sua vida na defesa dessa bandeira da defesa dos direitos da criança e do adolescente. E hoje ela está aqui, é nossa convidada para falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, já que ela conhece a teoria e a prática, porque ela trabalha exatamente com o Estatuto no seu dia a dia e a aplicação na prática desse Estatuto. Recebemos aqui também Claudiete Oliveira, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Miranda do Norte. Também faz parte do grupo da Igreja Católica, um grupo de renovação, um grupo que trabalha também em comunidades de base, que tem um serviço prestado na adolescência. De qualquer forma, ela também tem um trabalho de luta dentro dessa área de crianças e adolescentes. Afinal de contas, ela preside esse Conselho de Direitos aqui no município de Miranda do Norte. Então, nós vamos ouvir. A dona Zuleide pode abrir fazendo a saudação, se apresentando ao público e já pode ir dissertando sobre o tema, falando da importância dessa data, o que significa essa data, principalmente para os defensores dos direitos da criança e adolescente, daqueles que estão na luta, na frente de batalha no dia a dia. Bom, boa noite a todos e todas. Eu sou Zuleide, conselheira tutelar, como o meu amigo Abimael já mencionou. Esta data, na verdade, é uma data que a gente comemora com alegria, né, pelo grande avanço que esse instrumento ele tem nos proporcionado, né, durante essas 3 décadas, né, com essa grande responsabilidade na garantia de direitos, né? E essa lei, na verdade, ela veio para poder consolidar, né? Fazendo uma análise histórica, né, até os anos 80, a gente pode estar aqui, né, conversando e dialogando no sentido de que percebe-se a ideia de que nós temos conseguido um avanço, né? Um avanço, porque até os anos 80 a gente sabe que ainda funcionava o Código de Menores, né? Naquela época, saindo da ditadura, né? Desse grande marco assim, que a gente não gosta nem às vezes de se recordar, né? Eu, particularmente, eu não gosto muito dessa retórica, porque, assim, causa um mal-estar. Porque naquela época a gente sabe que tinha as crianças e os adolescentes e tinha os outros, né? Que eram os menores. Então, dessa maneira, o tratamento igualitário, né, a gente sabe que não acontecia. E não tinha nada, não tinha nenhuma lei, né, porque a única lei que existia era
o Código de Menores, que era um código para punitivo, né? Na verdade. Ele não tinha nenhum artigo que pudesse garantir direitos, né? Ele praticamente, especificamente, era só para dar base a punições, né? Então, a gente, hoje, podemos festejar, né? Podemos dizer assim, comemorar esse grande marco, né, da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, também chamado como ECA, né, porque a gente costuma facilitar com as siglas para poder estar citando as leis, né? Então, hoje, eu me sinto, assim, muito grata a Deus e também a minha atitude de muitos anos atrás em me tornar uma militante, em dedicar o meu tempo, a minha vida para esse movimento. Que é eu agradeço, muito grata, sou muito grata, e eu faço como... Me sinto muito grata, me sinto muito útil, né? Posso dizer assim, porque às vezes a gente não se encontra no meio dessa multidão como uma pessoa que pode vir ser uma peça fundamental para determinado fim. Então, hoje eu sou uma pessoa que posso dizer que esses anos, em torno de 23, 25 anos, dedicado a essa militância, dedicado a esse interesse de conhecer, de aprender, de saber como fazer para defender direitos, né? Porque quando se fala direitos, direitos humanos. Muitas das vezes eu já me deparei defendendo o direito de pessoas que não eram crianças, que eram idosos, que eram pessoas indefesas, né? Porque quando estamos nessa área, muitas das vezes a gente não se limita só àquele público. Se você sabe, você tem consciência, tem conhecimento que aquele direito ali daquela pessoa está sendo violado, você com certeza você vai mediar, você vai intervir para que aquela violação ela cesse, né? Independente às vezes de ser uma criança, né? São direitos humanos. Então é isso, eu quero agradecer a todos que estão assistindo, que possam estar levando essa mensagem adiante, e que, assim, a gente está aqui à disposição. Não temos dia, não temos horas, né? Qualquer hora que somos acionados como conselheiro tutelar, né? A gente está aqui na ativa, como se diz, estamos na ativa. Então, é isso, para iniciar a nossa conversa, né? Já me falar muito sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos ouvir agora a companheira Claudete. Mas antes, nesses 33 anos, nós tivemos gerações e gerações que nasceram sob a proteção do guarda-chuva do Estatuto e das suas garantias, né? Que não imaginam como é que foi lá para trás. É bom a gente destacar que o Estatuto da Criança e do Adolescente é fruto de uma luta popular, é fruto de um projeto de iniciativa popular de pessoas aguerridas, defensores, militantes de direito de criança e adolescente, que deram a cara a tapa e foram buscar a assinatura, acolheram e levaram e conseguiram lá colocar o artigo 227 da Constituição, que foi o embrião, então, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não foi iniciativa do Parlamento, não foi iniciativa do Presidente da República, mas foi algo de iniciativa popular. A população se movimentou, chegou lá e conseguiu colocar o Estatuto da Criança e do Adolescente lá. Ok, o Estatuto está promulgado, a Constituição está promulgada, está tudo bem, mas ele precisava ser regulamentado e precisava ser colocado na prática, porque até então a gente tinha a lei fria, né, ali, mas ela precisava ser aplicada no dia a dia. E o Estatuto veio com altos e baixos, né?
né? Ganhos e perdas. Mas nos últimos 4 anos que nós vivemos aí para trás, o Estatuto foi quase que implodido. Ele já havia sofrido um ataque maciço, mas nesses últimos 4 anos ele quase que desaparece. Por pouco ele não sucumbiu, né? E agora parece que a gente volta a respirar, parece que a gente voltou à superfície de novo, submergiu e está conseguindo respirar, o que é excelente. Mas é bom que se saiba que vivemos momentos difíceis lá atrás para criar o Estatuto. Criado, a gente pensou, resolveu a situação, está sanada, agora o povo vai entender. 33 anos depois, 32, ele quase desaparece. Boa noite, Claudete, você está com a palavra. Vamos lá. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Esse é o momento onde a gente vai compartilhar um pouquinho cada um dos seus conhecimentos, dividir, subtrair. E realmente, como já foi dito tanto por você quanto pela conselheira, é um momento que a gente deve comemorar, sim, porque foi muitas pessoas que até perderam a vida para que hoje a gente tenha o Estatuto da Criança com jovem ainda, apenas 33 anos, né? E ele, quando foi pensado dentro da Constituição Federal, porque foi pensado dentro da Constituição na década de 80, né? 88, e veio a se concretizar na década de 90, né? São apenas 33 anos. Ele trouxe a doutrina de proteção integral para as nossas crianças e adolescentes, porque, como o Zuleide bem disse, bem na época do Código de Menores, as crianças eram vistas apenas como uma pessoa, um sujeito que carecia de determinada atenção, mas que era colocado naquelas CBIs, que a gente sabe, né? Então, aquela pessoa que tinha um poder aquisitivo melhor era tratada como criança, como um sujeito de direito, podemos assim dizer. Mas com a vinda do Estatuto, entendeu-se que toda criança é um sujeito de direito e que essa proteção ela deve ser integral, sem distinção de cor, de etnia, de identidade social. Toda criança e adolescente é um sujeito de direito e, como você bem disse, deve estar amparado nesse guarda-chuva. E aí a gente traz desse guarda-chuva, a gente pode entender que é o sistema de garantia de direito, né? O sistema de garantia de direito, ele está aí para que a gente possa estar acessando ele, né? A gente tem a Secretaria de Assistência Social com os seus equipamentos, no qual o CMDCA é vinculado ao Conselho de Direito, o Conselho Tutelar é vinculado, e dentro desses equipamentos também temos o CREAS, o CRAS, e junto com o Conselho Tutelar faz toda essa atuação em defender e garantir esses direitos para as nossas crianças e adolescentes do nosso município, né? Às vezes pode alguém dizer, como a gente sabe, né, conselheira? A gente sabe, a gente ouve que tem algumas pessoas que dizem que o Estatuto ele não veio para ajudar, mas sim para tirar a autonomia dos pais. E a gente sabe que não é isso. Tirar aquela pessoa que viola, né? Que tem, infelizmente, a ação de violar direitos. É aquela pessoa que, infelizmente, às vezes, que é o responsável de educar, de amparar, de abraçar como um sujeito de direito que merece amor, carinho, toda a dedicação. Se, infelizmente, ela age contra essa criança, que é um sujeito de direito, um sujeito de proteção integral, o Conselho está ali para agir. E aí, junto com o Conselho, vem todos os outros equipamentos. Tem o CRAS, vem o CREAS, vem a saúde, vem a educação, vem o cidadão que, consciente, sabendo do seu papel, pode estar acionando a rede de garantia de direitos para estar denunciando. Então, o Estatuto da Criança merece sim. Acredito que não só essa live para a gente estar conversando sobre, mas merecia muito mais uma organização bem articulada no nosso município para lembrar e comemorar de fato
o que todos da Rede de Garantia de Direitos realizam no seu dia a dia, atuando os psicólogos, os assistentes sociais, os professores que às vezes identificam as violações e acionam os conselhos para estar indo averiguar se de fato é o que eles identificaram. Então, esse é um momento, de fato, memorável. Memorável porque muitas pessoas perderam a vida, para que hoje a gente tenha uma lei que garante uma proteção integral para pessoas que perdiam. Na época da ditadura, na Revolução Industrial, a gente sabe que tinha crianças que trabalhavam junto com seus pais, que perdiam seus membros, né? Então, por essa e muitas outras barbáries, o Estatuto está aqui hoje, a gente está falando sobre ele, a importância que ele tem, para não só em Miranda, dentro de Miranda, mas para o Brasil, para o mundo. É importante. Né? A gente tem que, de fato, falar, comemorar e dizer que cada participante, cada pessoa que atua diretamente na garantia de direito está de parabéns por diante de todas as dificuldades que a gente encontra, porque eu já fui conselheira por 2 mandatos, a gente sabe que há várias percalços pelo meio do caminho, que a gente deve estar subindo os degraus, né? Então, são todos guerreiros, estou de parabéns por este dia, que não deve ser comemorado só hoje, faz igual o Dia das Mães, não deve ser comemorado só hoje, porque cada dia no Conselho é um dia único, porque aparecem várias situações que cada conselheiro que está atuando, assim como os demais membros que eu já citei, tem que estar vencendo um leão, né? Matando um leão. É isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um divisor de águas e ele é visto por juristas internacionais, ele é visto no mundo todo como um dos códigos de defesa de direitos humanos, não só de crianças, mas um código de direitos humanos dos mais modernos e mais avançados do mundo. O Brasil tem sido muito elogiado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Só o que aconteceu? Nós tínhamos uma cultura de que a criança é propriedade dos pais, da família, daquele que cuida. Então é meu, eu faço o que eu quero, se eu precisar castigar, eu castigo, se for para trabalhar, ele vai trabalhar, porque ele não vai virar ladrão. Então é minha propriedade, como hoje a Lei Maria da Penha enfrenta dificuldade, a lei do feminicídio, para provar para os homens que a mulher não é propriedade. Tem uma lei ali que rege aquela relação. Então, em 88, 90, quando o ECA chegou, ele teve muita dificuldade por essa questão de posse, de domínio, de achar que eu sou o dono. Então, é uma questão cultural que os mais velhos não aceitam, é preciso que aquela geração se vá e venha a outra geração. Mas o Estatuto chegou como lei. Tem que cumprir, quem não cumprir vai ser penalizado, beleza. Mas aí nós vamos para aquela outra parte, que é para formar essa geração, esses meninos, esses adolescentes que estão entrando, para que eles passem, eles vão ser os pais, são os pais já tem muitos pais, muito menino que nasceu aí no ECA e já é pai, já é mãe, já é até avô. Então eles é que vão defender, passam agora a defender o Estatuto, e eles têm a responsabilidade de conscientizar essa nova geração de que o Estatuto é um ganho, e um ganho extraordinário. O artigo mais importante da Constituição é o 227. Ele diz o seguinte: não é o Estado que vai cuidar do teu filho, não. É dever da família, primeiro aqui, ó, vocês, família, da sociedade e do Estado. Então, os três juntos, é uma tríade, vão cuidar e assegurar a criança e adolescente com absoluta, total prioridade. A prioridade absoluta é a criança. E o artigo não fala em punir quem não fizer vai para a cadeia, não. Vamos garantir saúde, alimentação, cultura, dignidade, respeito, liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então ele coloca, né, ele fecha ali um arco de garantias de direitos e de benesses e deixa a criança
como sujeito de direito. Ele tem direitos. Primeiro, ele tem direitos. A criança tem que estudar, a criança tem que brincar. O trabalho é só depois, quando ela estiver na formação, porque ele é um sujeito em formação. Agora, trabalhar a mentalidade do indivíduo para que ele aceite essa situação, né? Com a chegada da direita, com a chegada do bolsonarismo ao poder, reviveu-se a questão da redução da maioridade penal e também a questão do trabalho da criança. Voltou-se a naturalizar, inclusive o ex-presidente ainda assinou várias vezes com um projeto de lei que fizesse isso, que garantisse esse trabalho, tentou várias vezes, não passou no Congresso, o que é uma aberração. Graças a Deus a gente livrou-se desse tempo de trevas, mas hoje, 33 anos do ECA. O que nós temos de ganhos e que lições ficaram aonde erramos? O que a gente não pode repetir? O que a gente fez errado nesse período e a gente não vai mais fazer? E vamos dizer, de positivo, eu acho que parte da sociedade mudou, parte das crianças cresceram em liberdade com os seus direitos assegurados. Mas o que a gente não conseguiu fazer? E por que a gente não conseguiu? E de que forma a gente vai mudar esse olhar agora que a gente passou por um período bem difícil? Como que a gente avalia essa situação daqui para frente, com esse ECA que já está duro? Então, quando falamos da democracia, que vem a partir do artigo 227. Isso, é. É esse, 227. 227, né? Então, a partir daí é que começou a ser traçado, né, essa grande lei, né, com os seus 227 artigos, 267 artigos, né, que é do Estatuto, aonde ele apenas norteia para que cada um, né, dentro das suas atribuições, dentro das suas responsabilidades, possam ter base legal para cumprir o que ele determina. Né? E é interessante quando você colocou que a gente quase que saiu, quase perdeu, né, esse direcionamento, porque quando se pensa um retrocesso, quando se pensa que reduzir a maioridade penal é a solução, né, para o caos que está vivendo a nossa adolescência, né, os nossos adolescentes no Brasil, o caos que se está vivendo na área de educação com relação a violências, né, pensar a redução da maioridade penal, eu acredito que não é a solução. Não é a solução. A solução é que a gente garanta todos esses outros meios de formação, de garantia de que essa criança e esse adolescente, eles vão ter possibilidade de ser um adulto consciente, um adulto formado, um adulto preparado para ser um cidadão. Não se vê perspectiva de engaiolar um adolescente e ele sair como um cidadão preparado e com oportunidades na sociedade. É ilusão, é uma coisa impensada, né? É algo que não pode nem passar pela cabeça de quem está determinando, quem está formulando, quem está aí para garantir esses direitos excepcionais para pessoas, né, na condição de estar numa idade peculiar de desenvolvimento. É inconcebível a gente perceber que algumas pessoas ainda não tomaram a consciência exatamente
do que é a realidade do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda não tomaram consciência do que é realmente o Conselho Tutelar em um município. Qual é exatamente, né, a responsabilidade, qual é a missão do Conselho Tutelar em um município, né? Que não é tirar a autoridade de pais, não é querer estabelecer como é que você, enquanto pai, enquanto cidadão, enquanto chefe de família, você vai educar os seus filhos, você vai ensinar, você vai ali culturalmente instruir, né? A gente sabe claramente qual é o papel da educação lá no seu reduto, a gente sabe exatamente. Mas a família de cada um é uma cultura individual. Os ensinamentos das famílias, eles acontecem lá no seio da sua residência de forma diferenciada. E jamais nós, conselheiros tutelares, jamais o Conselho Tutelar, no todo, vai interferir nessa prática. Agora, quando há violação de direito, seja por pais, por responsáveis, por instituições, por qualquer que seja o violador, nós vamos atuar, nós vamos lutar para garantir que nenhuma criança, nenhum adolescente seja vítima, tenha seus direitos ameaçados ou violados. Aí sim, nós vamos ter que atuar, porque é para isso que nós fomos criados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele nos norteia o que é para fazer. Ele nos orienta. Nós não podemos fazer nada da nossa cabeça, do nosso entendimento. As nossas decisões, elas são autônomas, mas nós precisamos analisar muito os artigos que nos instruem a aplicar medidas. Nós precisamos analisar bastante para tomar uma decisão. Então, nós não vamos, apesar de ser autônomo, nós não podemos fazer pela nossa livre vontade. Porque o Estatuto, não, jamais. muito moderno, muito bem feito, o Estatuto, assim, ele criou ferramentas, né, como o Sistema de Garantia de Direitos, né? Então, o Sistema de Garantia de Direito, ele é o guarda-chuva protetor que ele atua com diversos atores e em diversos segmentos e que assegura aquele direito, passando pelo Conselho de Direito, pelo Conselho Tutelar, passando pelas delegacias especializadas, Ministério Público, Vara da Infância e da Adolescência. Agora, o que a gente, hoje, no atual momento, o que a gente vive? A gente vive uma crise, quase que uma crise institucional, aumentou a pobreza. Com o aumento da pobreza, aumenta a violência, né? Miranda do Norte é uma cidade com 23.800 e poucos habitantes, disse o IBGE agora no último censo, nós reduzimos. Cidade pequena de 23 mil habitantes, parece que está na posição 190 nos 216 municípios. É uma cidade pequena, interiorana, todo mundo se conhece, mas nós temos um índice de pobreza alarmante. Quando a gente vai ver os números, nós, aquela live que a gente fez para falar sobre direitos, e a Secretaria de Assistência Social levou os números, a gente tem um absurdo, assim, é inimaginável, pessoas que estão incluídas no NIS, que recebem repasses do governo federal porque estão na extrema pobreza. Então, nós temos além da extrema pobreza, ser pobre não significa família desestruturada, uma coisa não tem nada a ver, porque tem desestruturação lá, no alto nível, classe A, tem família desestruturada, não é sinônimo de pobreza. Mas é a tendência, devido à questão de ficar estancados, devido à formação, criança fora da escola, tem um projeto de busca ativa trabalhando para tentar repor essa criança na escola, para ir buscar, para colocar. O governo federal volta agora a dizer que quem não cumprir a tabela vai perder o benefício para ver se as crianças voltam novamente para a escola. Então, tem todo um trabalho. E aí, no final da história, tem a violência que é praticada por crianças, adolescentes, ou na maioria das vezes, por adolescentes.
Então ninguém vê não. Pouca gente vê a miséria, vê a extrema pobreza, vê a miséria e vê a violência que essas crianças são submetidas, como exploração sexual, abuso sexual. Só vê quando comete um crime. Aí vamos reduzir a maioridade penal porque ele já tem idade para saber o que está fazendo. Mas quando ele tem o direito dele violado, muita gente cala. E essa é a dificuldade. E a gente já teve a oportunidade de conversar outras vezes, de participar de outras lives, de participar de outros momentos, que eu disse, nós temos que fazer mais lives, nós temos que se encontrar mais, conversar mais e abrir abrir esse livro, abrir esse Conselho Municipal de Direito da Criança, abrir o Conselho Tutelar, para que a população se aproxime, para que a população entenda que isso é um movimento em favor da população, em favor da criança, para garantir o seu direito. Garantir o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao lazer, garantir que aquela criança tenha uma formação digna como sujeito de direito, para quando ele chegar na maioridade, ele tenha condições de ser um cidadão de fato de direito que vai contribuir para o crescimento da sociedade e vai também lutar por uma causa justa. Eu vejo dessa forma e tenho lutado também por algumas décadas nessa questão da defesa dos direitos da criança e do adolescente, da defesa do estatuto da criança e do adolescente. Mas a gente vê que a luta é quase com glória. Às vezes a gente acha que as pegadas são apagadas. Tudo que a gente fez desmanchou no outro dia, porque a gente olha e parece que os resultados não são palpáveis, não estão ali para a gente dizer, olha, isso aqui foi fruto do trabalho de uma equipe. Não aparece o trabalho. Quando aparece são as pedradas, as críticas, os ataques insanos. E vamos lá, Claudete. Você a palavra aí, essa análise do que nós deixamos de fazer, onde acertamos, o que precisamos fazer para melhorar a aplicação desse Estatuto da Criança e do Adolescente na nossa realidade, no município pobre, de 28 mil habitantes, com alto índice de pobreza, alto índice de violência. Nós agora estamos vendo aí pessoas estão sendo executadas aí todo dia, toda hora, no meio da rua. Ontem nós tivemos 2 execuções. Semana passada, 15 dias, tivemos uma execução na porta da escola, da escola do município, né? O que E, além de tudo, nós temos um outro ponto agravante que não tinha tanto potencial como tem hoje, que é a questão das drogas lícitas e ilícitas que avançaram, e eu nem digo que elas avançaram, parece que elas estão tomando de conta, elas estão dominando, o negócio está ficando quase que incontrolável, né? E aí, para onde que a gente vai, o que que a gente vai fazer, como que a gente vai aplicar, trabalhar esse ECA, pegar esse sistema de garantia de direitos, esse guarda-chuva de proteção e trabalhar para pegar essas crianças, não deixar elas irem para lá e resgatar as que já estão lá, e se a gente vence essa batalha. O que que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer, na minha visão, é que o sistema de garantia de direito, ele deve trabalhar de forma articulada, mas articulada, de mãos dadas, parceria mesmo. Não de forma desarticulada, como algumas vezes acontece. Porque quando atua de forma articulada, flui mais, as coisas andam. Né? A gente sabe que há um entrave muito grande nessa caminhada. A conselheira que o diga, né? Há um entrave muito grande, porque cada um quer seguir um caminho. Mas essa semana, na capacitação dos conselheiros, a gente pôde ver que é cultural as pessoas entenderem o que elas acham. É o que eu acho. E quando a gente se fala de lei, a lei é lei. Está ali para a gente cumprir. Ela se sobrepõe a tudo. Ela está ali para ser cumprida. E a gente, infelizmente eu digo nós, enquanto cidadãos, a gente tem a mania de viver de achismos. E a lei, ela buscou mecanismos, ela foi criada em cima de situações que aconteceram e que identificaram que era preciso que existisse essa lei. Né? Então,
o primeiro passo é trabalhar de forma articulada, trabalhar de forma intersetorial. Há anos se pede isso. E a gente vê que ainda carece muito para que a gente caminhe, que a gente avance. A gente não avança quando você trabalha no seu cantinho, isoladamente. Quando você atua de forma articulada, com toda a rede, você pode proteger mais crianças e adolescentes, né? Não só as crianças e adolescentes, mas também vai estar garantindo direitos para toda aquela família daquela criança, né? Porque, consequentemente, em determinados casos, a família é inserida em programas sociais, em projetos. Então, deve haver essa articulação de fato de direito, de forma harmoniosa. A gente precisa avançar também muito nessa questão de desinformação. A sociedade, ela ainda não entende o papel que tem a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança. Muita gente não conhece, prova disso a gente pode ver na capacitação, né? Muita coisa a gente desconhece, de fato. Quem vai saber manusear, saber identificar, saber conhecer mesmo mais profundo são os advogados e os conselheiros que atuam nessa área, né? Mas a gente deve avançar também, porque é preciso que a gente conheça, como eu já disse em outras lives, é preciso que a gente conheça, para a partir do conhecimento, a gente dizer, não, isso está errado, não, isso eu posso contribuir. Quando eu entrei para conselheira, eu tive uma grande dificuldade, a gente comentou na formação, porque não tivemos o privilégio que os conselheiros deste mandato, os futuros conselheiros estão tendo, os candidatos, de ter uma formação com um advogado excelente e, sem falar, militante, ex-conselheiro tutelar também, que ele foi, né? Então, é preciso que a gente conheça, é preciso que a gente saia daquela questão de que eu acho do achismo, mas vamos partir para a lei. Vamos entender a lei. Se eu não entendo, vamos buscar conhecimento, vamos buscar uma parceria com os conselheiros, vamos fazer palestra. Nós do CMDCA... Porque eu não conheço. Para me defender, eu tenho que conhecer. Até para me aplicar, para me dizer se é bom ou não é, que eu tenho que conhecer o estatuto para poder fazer a defesa do estatuto, porque senão eu vou ficar voando. Né? Nós do CMDCA... Não tem como eu fazer a defesa. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele deveria ser uma matéria, um estudo, a partir da primeira série, para que aquele menino, criança do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, tivesse acesso, conhecimento do ECA, você aprendendo a gostar da lei. Dizer, olha, a lei diz aqui que eu tenho direito, é meu direito, crescer sabendo o direito que eles têm, porque aquilo já fica ali impregnado, já faz parte da formação cidadã daquele indivíduo, como indivíduo de direito que ele reconheça e saiba os seus direitos. Porque muita gente está sendo cooptada pelas drogas, cooptada pela criminalidade, jovens, adolescentes com idade de 12, de 10, meninos, porque eles não sabem o que é o sistema de garantia. Eles não vivem a realidade desse sistema, o sistema muitas vezes não consegue alcançá-los, não chega lá por deficiência do sistema, por deficiência financeira, por deficiência de projeto, de plano de governo. Às vezes ele não consegue estender esse guarda-chuva para proteger todo mundo. Uns são protegidos, outros ficam fora. Mas eu defendo essa formação de base, daquele menino ali que está iniciando, que é a mesma coisa da formação de trânsito, de não atravessar uma via, de saber o que é o sinal vermelho, de saber que por aqui está errado, que se o papai ou a mamãe não botar cinto, está errado, se ele bebeu, ele não vai dirigir. Então, essa é a formação cidadã que a gente tem no mundo informatizado, com inteligência artificial, revivendo gente que já morreu aí para fazer comercial e tudo. Eu acho que o estatuto tem muito... As coisas sempre estão interligadas, né? As coisas sempre estão interligadas. Eu, quando iniciei minha caminhada na igreja, eu iniciei dentro da pastoral da criança.
Até hoje sou da Pastoral da Criança. E dentro da Pastoral da Criança, a gente atua muito nessa linha de defender os direitos das crianças. Defender esses direitos. E aí a Igreja Católica, ela atua. Né? Principalmente esses anos agora, foi muito atuante em formação e em relação à questão de votos. E ela atua nessa linha de defesa e garantia de direitos, né? Nós do CMDCA, como eu estava dizendo antes, a gente construiu o nosso plano de ação com formações para o sistema de garantia de direitos. Mas a gente se depara com uma dificuldade, que é a questão do recurso financeiro dentro do fundo da infância, né? Porque a gente precisa desse recurso para daí a gente estar dando início a contratar um profissional igual o Ivan, um advogado excelente, que entende da área, que é da área também da infância. E isso é muito importante, porque não adianta a gente só falar a teoria, o que está escrito, mas não ter a vivência da prática. E ele tem os dois. Isso é importante, né? E uma coisa importantíssima, que tem a ver com o que nós estamos falando, é o selo Unicef, né, Zuleide? O selo Unicef, ele foi aderido pela prefeita e também pelo CMDCA, para estar trabalhando esse sistema de garantia de direito, que ele já atua, mas puxando para o lado intersetorial que eu venho falando. Isso é uma coisa positiva, né? E a gente vê a fragilidade que tem ainda de alguns setores não participarem das reuniões que temos, né, Zuleide? Das reuniões que temos, de estar fazendo essa atuação intersetorial. Porque dentro do selo Unicef também tem um NUCA, que é o núcleo dos adolescentes. Hoje teve um evento aqui na escola, infelizmente eu não pude participar, porque eu estava em outras delegações do CMDCA, né? E os jovens, eles querem participar, eles desejam participar, eles anseiam participar. Mas é preciso que nós, enquanto adultos, que estamos na linha de frente, cativemos eles e busquemos para que eles participem. Eles são importantes, porque eles são os futuros que estarão aqui como conselheiros, como presidentes de conselhos, né? Então, é importante essa participação dos jovens dentro desses movimentos sociais. Pode dizer. Eles estão em busca de uma causa para lutar, eles estão entrando na adolescência, estão em busca de uma causa para defender. E não tem causa mais justa do que defender o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, eles precisam ser motivados. E a gente já falou outras vezes sobre essa questão de integrar a sociedade civil organizada. A Igreja Adventista, com seus grupos de escoteiros, né? Muito bonito o trabalho, mas seria melhor ainda se ele se integrasse dentro da defesa dos direitos da criança e do adolescente, do Estatuto da Criança e do Adolescente. As igrejas em si se juntassem para fazer um trabalho. Não é que eles não façam, eles fazem, porque já tem a formação em casa, tem a formação cristã, tem todo aquele papel que é um excelente trabalho social, mas que se integrasse ainda mais, porque a pessoa vê o Conselho Tutelar como inimigo. Pouca gente vê o Conselho Tutelar de forma amigável. Lá vê o conselheiro tutelar, o conselheiro tutelar vai te pegar. Se ele chega lá e tu tiver, ele te leva. Então, é como se fosse polícia, né? Então, não é como parceiro, como amigo, como alguém que vai acionado quando precisa de uma vaga de internação, precisa de uma consulta, não conseguiu, que o menino vai acionar o conselho vai acionar o Ministério Público e a gente vai garantir. Não, meu filho, eu moro perto da escola tal, não tem mais vaga, a diretora disse que esgotou, o conselho tutelar vai lá, não vamos ter que arrumar, tem que garantir o direito. O Estatuto diz aqui que é direito da criança, educação, ninguém pode ficar fora da escola, a gente vai trabalhar para colocar essa criança aqui, né? Então, essa questão da integração social, que a sociedade tome aquilo como seu, propriedade sua para defender o Estatuto, não é aquela coisa distante, lá, não sei, não, é nosso. É verdade. E a gente avançou muito aqui no município. O que a gente avançou? A gente avançou que a gente conversava, tinha diálogos, e a gente não avançava na questão salarial dos conselheiros. Avançamos. Eles merecem mais? Merecem. Porque atuar como conselheiro
diante da realidade que você mesmo disse, de violência, de tantos entraves que temos, é difícil. Eles merecem mais. Mas a gente avançou. Prova disso, esse ano, a Azuleide, que é militante há muito tempo, pode dizer, foi um ano que deu mais candidato. Talvez o salário atraiu muita gente. Quando tiverem lá dentro que vão ver, né, Azuleide? Que o salário é pouco. A gente teve o olhar atento e muito caloroso da prefeita Angélica, que pôde estar fazendo essa atualização de salário, né, dentro da lei. Avançou, como eu disse antes, e volto a dizer, que a gente tem que falar das coisas boas, com a assessoria jurídica. Nós temos um advogado desde o início do trâmite da eleição, onde está nos assessorando, né, assessorando a comissão na pessoa da irmã Conceição. Excelente. E a gente também avançou. O Estatuto da Criança, ele vem se atualizando. A gente avançou dentro do Estatuto da Criança com a lei do marco legal da primeira infância, né, que vai também casando e trazendo mais direitos, o direito da criança brincar, porque dentro do Estatuto... Foi implantado em Miranda já, né? Está no Diário Oficial e tudo, ela já está... Programa Criança Feliz, o Programa Criança Feliz. Então, o Estatuto, até antes de 2016, ele não trazia algo concreto para a criança, né? O que trazia de bom para a criança e tal. Então, a Lei 13.257, de 2016, que é o marco legal da primeira infância, ela vai trazendo mais coisas para a criança, vem falando da questão da gestante, os direitos que a gestante tem, vem falando do direito de brincar da criança, e aí veio e instituiu o Programa Criança Feliz, no qual eu estou como supervisora dentro da Secretaria de Assistência Social, no qual ele é inserido, e as visitadoras, nós temos as visitadoras por bairros, e elas realizam visitas domiciliares e trabalham o que tem de material das famílias dentro das casas, trabalham essa questão lúdica, o fortalecimento dos vínculos familiares. Então, foi também vindo do Estatuto da Criança, trazendo essa atualização. Isso é positivo, é bom também. É um ganho real na qualidade de vida, né? É um ganho positivo. E vamos ouvir aqui as leis que ela não falou, faz hora que ela não fala, mas eu quero falar sobre, ela vai continuar, ela vai falar sobre a opinião dela sobre a questão do selo Unicef. Eu acho essa proposta do governo municipal, da dona Angélica, aderir ao selo Unicef, uma proposta inovadora, porque o município diz, olha, o selo Unicef quer que cumpra essas regras, para entrar aqui você tem que cumprir isso. Então o município se submete e vai trabalhar para cumprir aquelas metas, para fazer aquilo ali em busca daquele selo que vai dizer que o município é um município amigo da criança. Então o município está trabalhando para fazer. Existem falhas? Existe, ninguém é perfeito, mas ele tem a boa vontade de procurar fazê-lo. Agora, semana agora, anunciaram a criação do sistema interno municipal de avaliação. O município criou um sistema para avaliar os meninos, né? Porque antes ele tinha aquela avaliação do governo Flávio Dino, que é uma estadual, e uma avaliação nacional. Então, agora o município criou seu próprio sistema para avaliar. Nós estamos ensinando, esses meninos estão aprendendo alguma coisa ou eles estão desaprendendo o que a gente está fazendo? Positivo, porque é uma questão de uma ouvidoria do próprio município, que vai avaliar a qualidade do ensino local. O município criou o contraturno, né? Oferecendo um curso de inglês para todos os alunos da rede municipal, oferecendo curso de informática em outra frente e oferecendo um centro de integração de formação em artes marciais. Então, quem não quiser arte marcial vai fazer informática, quem não quer vai fazer inglês. Terminou o seu horário na escola à tarde, vai para aquela ocupação ali. Tirou da rua, deu uma ocupação e deu uma formação para aquele menino que está, para aquela criança, para aquele adolescente que está em fase
de formação. Eu considero um avanço nessa questão da garantia de direitos e de contribuir para reduzir essa violência. Então, é um ponto extremamente positivo. Nós vamos ouvir a Roseleide, ela vai elencar esses pontos positivos aí e ver qual é a sua avaliação sobre essa questão. A nossa avaliação ela é muito positiva, no sentido dessa aceitação do selo município, né, da prefeita, ter aceitado o desafio, né? Porque é um desafio que o prefeito ele não sabe todos os pontos que ele vai ter, todas as metas que ele vai ter que cumprir através dos seus gestores, né, dos seus setores. Ele nem sabe exatamente todos os desafios que ele vai ter que cumprir. Mas sempre ela demonstra que ela tem interesse, que ela tem o desejo, entendeu? A minha avaliação com relação à Dona Angélica é muito positiva. Ela é uma pessoa com muita vontade, com muita, posso dizer assim, com muito esforço, né, para fazer, para cumprir com seus compromissos, né, como esse do selo Unicef. É um compromisso que ela assumiu e que a gestão, na verdade, todos os pontos e todas as metas está lutando para cumprir, né? Inclusive, cada um dos órgãos intersetorial tem as suas metas a cumprir e precisa cumprir, ou, do contrário, o município sofre penalidade, né? Então, é muito positivo e nós temos o comitê que está funcionando, né, o seu articulador, inclusive eu quero lembrar aqui o nosso articulador, o Renato, né, da educação, que não tem medido esforços para fazer cumprir, para atingir as metas, para que cada um cumpra com as suas metas, porque ele é o articulador, né, então ele mexe com todos nós que estamos fazendo parte do comitê. Ele mexe, ele promove, ele cobra, né? Ele tem exercido um papel... Fiscaliza, ele mexe. Então, ele mexe, ele cobra, ele tá fazendo cumprir, ele está fazendo com que a gente cumpra, né, todos os órgãos através da articulação dele mesmo. Então, a gente não pode esquecer que ele é um dos membros do comitê que tem se movimentado bastante, e é admirável a realização como está acontecendo. E, assim, a cada dia que passa, com esse cumprimento do selo Unicef, o município ganha. Né? O município ganha na área de vacinação, que é uma das metas. O município ganha na área da busca ativa escolar, que nós não tínhamos, e que tivemos aí esse longo período de Covid, né, de pandemia, e que se ficou em ensino remoto, e que isso houve um retrocesso, assim, que só nós que estamos aqui a cada dia lutando na busca ativa escolar, lutando com os encaminhamentos que vêm da educação para a gente, e que não tem sido fácil. Entendeu? Se nós não tivéssemos, se a gestora não tivesse assinado o selo Unicef, para estar nos graduando, na verdade, no cumprimento dessas metas, eu acho que estaria muito mais negativo a situação para que a gente pudesse cumprir, né? Porque a gente tem um motivo forte, que é a cobrança do selo. E isso faz com que a intersetorialidade ela funcione. Porque todos nós estamos interligados, cada um com as suas metas. E quando estamos em um só objetivo, não tem como eu ficar parado se eu faço parte, né? Se eu tenho as metas ali juntamente com os outros para poder cumprir. Então, é muito positivo a nossa avaliação com relação ao selo Unicef, né? E temos agora, eu não sei, Dada conseguiu o comitê
de avaliação para a questão da escuta qualificada, que foi a última meta que foi lançada agora pelo selo para a gente poder estar cumprindo, porque eu acho que é muito importante, vai ser fundamental, né, para essa questão onde ela entra sobre as violências, né, onde todos os órgãos vão ter discernimento das suas atribuições na questão da escuta qualificada. Não é isso? Então, Abimael, a nossa avaliação ela é muito positiva com relação ao selo Unicef, e a questão da intersetorialidade, se não houver isso, não se consegue funcionar. É melhor que a gente pare para acertar, porque não tem como. É um efeito dominó. Chegou no Conselho Tutelar, nós temos que buscar os outros órgãos que vão cumprir com os nossos encaminhamentos. Então, se a gente não tiver eles lá aptos para receber e, né, a partir do momento que recebe o encaminhamento, eles se movimentarem para atender aquela vítima, aquela pessoa que foi encaminhada, não adiantou a demanda ter chegado até o Conselho Tutelar, né? Também uma situação de se pensar que se a educação, né, através dos seus educadores, não tiver um olhar mais sensível para estar identificando os sintomas, né, as marcas, as formas de uma criança estar pedindo socorro, se eles não tiverem também essa sensibilidade, que é um setor, essa informação não vai chegar no Conselho Tutelar, essa criança não vai ser socorrida. Por quê? A educação é um dos órgãos que tem tempo mais prolongado com esse público. É o setor que tem mais propriedade, tem mais possibilidade de identificar uma criança que está tendo seus direitos violados. Ela tem muito mais possibilidade, às vezes, do que o vizinho do lado. Porque, às vezes, o vizinho do lado ele não tem condição de observar, de ficar com aquela criança para observar. Já o professor, já o educador, né, o diretor, o porteiro lá daquela escola, ele fica mais tempo, ele tem mais contato, né, ele tem mais aproximação das crianças. Então, essa nova lei da escuta qualificada, ela provoca todos nós, principalmente o setor educação, né? Ela vem pontuando para todos nós, mas ela enfoca uma necessidade desse olhar sensível e de uma equipe mais multidisciplinar no setor escola. Porque, gente, na situação que estamos vivendo, você mesmo citou agora há pouco, né? Estamos tendo nossos jovens, nossos adolescentes que deixaram a escola pelas drogas, eles estão sendo executados entre si. As notícias que a gente tem é essa. Você pode ir atrás do histórico daquele adolescente que foi executado ontem à noite. Ele não estava na escola. Ele se evadiu para o mundo das drogas. Nós tivemos atendimento com essa família em algum momento, eu me recordo. E a mãe, ela dizia para a gente, eu aproveito nessa mesma direção de pensamento, a mãe dizia, eu não consigo controlar esse menino. Depois que ele começou com essa amizade, que ele saiu da escola, eu não consigo mais. Ela pedia ajuda para a gente. Mas é preciso que a gente entenda também que a família tem a sua responsabilidade, tem a sua autonomia e a sua liberdade, que nenhum de nós, dos órgãos intersetoriais, nós temos. Então, uma questão que a gente precisa também, Abimael, dizer, né, que temos aí uma falha muito grande nessa questão. As famílias perderam, né, boa parte, né, principalmente essa faixa etária aí de adolescentes que não quiseram ficar na
escola que não tiveram o entendimento de que trabalhar não dá lucro na infância, na adolescência, ela dá prejuízo, né? Ela vai te tirar as oportunidades que tu poderia ter de ser um cidadão formado, de ser um cidadão preparado para enfrentar o mercado, para enfrentar uma vida aí de profissionalismo. Se tu parar bem aqui e te iludir com a questão do trabalho infantil ou de qualquer outra situação que tira o teu foco da educação, as penas são duras. E até mesmo os adolescentes e as crianças que não têm o entendimento da gravidade, eles são revoltados com o Conselho Tutelar. Os próprios adolescentes já chegaram a dizer, a gente ouve entrevistas aí de crianças com caixinha de colé, dizendo, e agora? Eu vou ficar sem meu dinheiro, porque o Conselho Tutelar não deixa eu trabalhar. Como é que eu vou ajudar minha mãe? Como é que eu vou ajudar minha família? Gente, essa ajuda que o seu filho está agora ali proporcionando, é um grande prejuízo para ele, é um grande prejuízo para você, porque ele vai perder o foco da sua educação e da sua qualificação para ser um profissional apto a ter dignidade. Ainda não consegue ver essa realidade, infelizmente. Não consegue. Bem, então, é lamentável, é muito lamentável esse ponto, né? E que desde o início, quando você começou a nos provocar, né, com relação a onde foi também que nós perdemos, né? Eu posso dizer que uma das percas foi dessa questão da autonomia da família e também do seu entendimento com relação aos filhos. Um entendimento, porque muitos ainda estão culpando o Conselho Tutelar. Infelizmente, nós ainda estamos levando a culpa por algumas situações recorrentes, que a culpa é do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, as pessoas dizem mesmo na nossa frente, na nossa presença. A culpa disso aí, desse menino estar batendo no pai, é do Conselho Tutelar, porque ele não deixou o pai bater no filho. Olha só, violência vai educar para não violência? Me diga. Será que foi o Conselho Tutelar que induziu esse adolescente a se tornar um agressor? Se nós lutamos contra, né, esse tipo de cultura de violência, né? De atitude, esse tipo de violência, esse tipo de cultura de violência, nós lutamos contra isso, né? Aí, o que nós orientamos não é que as famílias não têm autonomia, não têm o direito e a obrigação de ensinar, de educar, de lutar para que seus filhos não sofram as penalidades que se eles desfocarem daquilo que nós buscamos que eles tenham, eles vão sofrer. A nossa avaliação, na verdade, é dessa maneira. Também, Dada, lembrando, com relação à participação e a questão também de ser mantido, a questão do fundo da infância e da adolescência, que a gente sente falta ainda, que não está funcionando, não está dando suporte também para a questão de garantir, né, alguns aparatos que só vamos ter, de fato, quando esse recurso ele for realmente mantido para esse fim. Nós também observamos a não participação nem do Conselho de Direito, nem do Conselho Tutelar, que está no Estatuto também, da nossa participação na LDO. Que de fato, né, teve agora a última sessão, foi a última sessão que teve, foi votado e aprovado. Que foi votado lá. De 2024. A gente, vocês não foram? Não, nós não. Nós não fomos convidados, né? E a gente até
até buscou orientação, como é que a gente faz. Mas como a gente sabe que a lei orçamentária ela é um plano que ela vem, ela busca de todos os órgãos, de todos os setores que compõem, né, é um plano que ele é bem extenso, né? Ele é bem extenso. E aí a gente acredita que a assistência, na verdade, teve com certeza, porque não pode a ficar chance, nenhum dos teve a setores chance, fora na questão financeira, né? No plano e não pode ficar fora, com eu certeza. espero que realmente a assistência tenha garantido esse recurso de acordo, né, com o diagnóstico, que eu não sei se já tem o CMDCA já conseguiu esse diagnóstico, né, porque só vai ter possibilidade de participação na lei orçamentária mediante diagnóstico. Inclusive, e aí a gente né, não participou. Porque a gente vai... Uma coisa puxa a outra, né? Nós tivemos uma reunião com a prefeita, ficou tudo certo de disponibilizar o assessor para a gente estar vendo essas questões. Por quê? Ano passado iniciamos uma formação com a Vale para que a gente pudesse captar um recurso. Temos todos os planos, tem o plano de trabalho, tem todas as documentações legais. O advogado ano passado entrou, nos orientou e a gente foi organizando o que faltava. Esse ano, nós estamos novamente aguardando o chamamento da Vale para entrar recurso no fundo, né? Porque, como tu bem sabe, deve entrar para que daí a gente disponibilize para as entidades. Não é o CMDCA que vai estar gastando, mas as entidades com seus projetos tá beneficiando a população mirandense, né? E também a gente está agora organizando e buscando de algumas entidades um projeto para a gente escrever agora no Itaú, que foi prorrogado a data para estar se escrevendo, uma entidade para estar captando recurso. A gente busca na medida do possível, mas a gente sabe que ainda precisamos de um assessor que tenha esse conhecimento mais amplo dessa parte, né? de captar recursos, porque é muita gente querendo recurso, é um processo muito minucioso. Muito burocrático. Eu estive um período na agência Notícia Matraca que trabalhava especificamente com projetos, e tinha uma equipe só para montar os projetos e levar esses projetos, e era complicado. Tinha semestre, ano que o projeto faltava, não era aprovado, tinha que desmanchar o projeto, tinha que mandar a gente embora, e é um negócio bem complicado. Porque o CMDCA ele vai fiscalizar todas essas entidades, esses projetos, o que eles CMDCA, apresentaram, que eles foram contemplados com um recurso, né? Cada CMDCA dizer se aquela entidade está apta ou não. Apta ou não. Ela saber se na prática, em loco, ela é aquilo que está escrito no papel, se ela atende realmente aquela quantidade de crianças, se ela tem sede própria, se ela atende realmente tal. Ao CMDCA dá o ok, o projeto é validado, vem a primeira etapa do recurso, mas o CMDCA volta lá para ver se está sendo aplicado ou não, porque e aí eles ainda, porque assim, para ver, é uma organização intersetorial, porque a secretária de assistência que é a gestora, onde vai estar, vamos dizer, a entidade de Zulede apresentou o projeto, foi contemplado, então ela vai trabalhar durante um ano com esse projeto, mas a cada 3 meses, nós do CMDCA entramos para averiguar esses extratos que a secretária vai ter que mandar para nós, para estar averiguando a entidade. Então, há todo um trabalho, uma articulação para que, na próxima captação de recurso, essa entidade continue sendo contemplada. Porque se ela não faz toda a sua organização e toda a sua prestação de conta, ela perde. No próximo, ela já não entra, já fica... vamos dizer assim, com o nome sujo na praça, né? Então, é toda uma organização. Às vezes você tem o recurso, mas a entidade não está apta
para participar por uma falha ou outra entidade não pode participar e você não tem entidade suficiente para abraçar aquele projeto. Aí o recurso perde, não vem porque não tem uma entidade qualificada, ela não tem o tempo, ela não tem o pessoal qualificado para participar desse projeto. Nós já passamos de 1 hora e foi muito, parece que já é 8h30, nós começamos 7h10, né? Eu queria aproveitar antes para falar, dar uma falinha, tomara que eu termine logo, em relação à instituição, né, que a Zuleide falou, do Comitê de Gestão Colegiada. Pode discorrer sobre esse tema, porque depois a gente vai ter as considerações finais, cada um vai fazer as considerações finais. Eu ainda quero pincelar aqui, em breves palavras, mas quero ouvir vocês, que vocês façam um chamamento para o processo eleitoral do Conselho Tutelar. É eleição importantíssima esse ano, já vai começar aí, pelo que eu li lá no edital. Saindo agora dia 27 a lista oficial dos nomes, o processo eleitoral está aberto. Eu entendi assim, não sei se eu estou enganado, né? Então, a eleição é importante, os nomes estão colocados, que a população se mobilize, que a população abrace essa causa, escolha o seu candidato, divulgue, faça campanha. Vamos movimentar essa campanha eleitoral de conselheiro, porque é o conselheiro que vai trabalhar com ECA. Então, vamos ter as considerações finais. A Cláudia vai concluir aí essa fala. Mas, antes das considerações finais, nós vamos falar dessa questão da eleição do conselho. Certo. Então, em relação à instituição do comitê de gestão, né? Que é da Rede de Cuidado de Proteção de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violência sexual, né, no âmbito do município. Nós, do CMDCA, somos os responsáveis para criar a resolução, então a gente já está pedindo, infelizmente, o CMDCA está com um assessor só para a eleição, né, nós estamos aguardando o assessor para vir para essa parte legal do CMDCA, que é muita coisa, e aí a gente está pedindo ajuda para os outros conselheiros de direito, de outros municípios, a gente tem um grupo, e um vai compartilhando conhecimento. A gente está com uma minuta de resolução, onde a gente está, hoje de manhã eu estava sentada com a irmã Conceição, querendo marcar uma reunião com os membros do conselho, né, os conselheiros de direito, para que a gente possa estar deliberando sobre a resolução. A partir dessa deliberação, aí se reúne os membros que vão fazer parte do comitê para estar atuando. E aí a gente vai precisar do poder público, né? A gente vai conseguir, porque a prefeita é bastante acessível, principalmente na questão da infância e juventude, para que a gente possa dar as capacitações para os membros do comitê gestor, assim como para o pessoal da educação, da saúde, do conselho. Então, vai ter que capacitar um sistema de garantia de direito nesse sentido. Mas a gente espera que o município, de fato, faça essa adesão, né? E, de fato, se concretize. Carece que se concretize, é necessário. Certo? É muito necessário, seria mais um ganho. Essa aí foi a questão da reunião do prefeito em Rosário agora, né? Foi porque os CMDCAs do Maranhão vão ter que baixar a resolução instituindo o comitê e, a partir daí, fiscalizando, cobrando, para que, de fato, a lei aconteça, de fato, de direito, ela saia do papel. Porque ela é de 2017, é a Lei 13.431, ela é de 2017. E aí agora o selo veio, que bom que o selo veio, né? Nós gostamos do selo, né, Zuleide? O selo veio para dizer, vocês ainda não fizeram, vamos fazer. Tem que cumprir essa etapa. Então, vamos falar de eleição e depois vamos para as considerações finais, né? Deixar nossa mensagem aí para a população que ouviu a gente, que esse vídeo vai ficar gravado para ser visto quantas vezes a população quiser. Então, Zuleide? Com relação à eleição,
Eu prefiro que Dadá faça um comentário, faça um chamamento, né, como presidente do CMDCA, porque nós, enquanto candidatos, eu estou para reeleição. Correto, E correto. a gente tem limitações. E mesmo então, fora das limitações, eu prefiro, né, e peço que ela possa comentar. Pode se formar aí uma falsa interpretação. Alguém pode interpretar a fala de forma diferente, né? E a candidata já está pedindo voto. Está corretamente, você está correto. Concordo. Então vamos lá. Então, se tratando da eleição, nós estamos agora com os nomes aptos a concorrerem, né? Mas ainda tem, como o Zuleide bem disse, a fase onde a presidente da comissão, que é a irmã Conceição, vai ter uma reunião com esses candidatos aptos para explicar parte de e pedir os votos, né? Ir em busca dos votos, né? Tem toda uma resolução ainda para ser baixada, para que disciplina. Já tem essa resolução, inclusive, se eu não estiver enganada, ela no primeiro momento, nas primeiras resoluções, já foi disciplinado sobre a questão do voto, mas ela vai vir com mais força agora. A questão da fase de pedir os votos, né? Então, eu acredito que seria viável, seria bom que você tivesse um momento também, uma live com a presidente da comissão, onde ela poderia estar esclarecendo essa fase, o que os candidatos podem ou não fazer, porque agora eu garanto que não podem pedir voto, né? Por isso a Zuleide se manteve calada, né? Eu tive cuidado de não citá-lo nem como candidata, porque ela está no exercício do mandato ainda vigente, né? Uhum. Eu digo assim, porque o edital, não tem nenhum número, mas é o edital número 2, né, de 27 de março, ele disciplina e ele diz que depois de divulgada a lista final, já começaria a propaganda eleitoral. Mas só após a etapa publicada a lista no dia 24 de julho, a propaganda eleitoral ela seria iniciada, mas ele dá aqui umas várias diretrizes. Mas assim, eu nem ia abordar, nem vou abordar a questão eleitoral. O que eu quero deixar é dizer assim para a população: esse ano é ano de renovar o Conselho Tutelar, é ano de você voltar a escolher o conselheiro ou reconduzir o seu conselheiro para mais um período de mais 4 anos. Mas que o processo eleitoral em si está aberto, ele é composto de várias fases, tivemos a formação, tivemos a prova, divulgação de lista, inscrição de candidatos, quem são os candidatos, e assim, que a população se engane nessa luta, participe, venha aderir a esse movimento, assim, vestir a camisa do Conselho Tutelar, porque é o conselheiro tutelar que vai fazer parte que faz parte desse sistema de garantia de direito. Cidadão sai da casa dele e vai na Secretaria de Assistência Social, vai na Secretaria de Saúde, vai na Secretaria de Educação, lá não tem uma placa dizendo assim: fulano de tal, telefone tal, ciclano, telefone tal. Está fechado lá, mas tem 2 números para você ligar, porque tem alguém que está de plantão. Mas se você for lá no Conselho Tutelar, tem uma plaquinha com 2 nomes e 2 números de celular. O conselho está fechado, não é horário de trabalho, é final de semana, mas tem o plantão e está bem aqui, ó. Você pode ligar que esse conselheiro está disponível para atender. Então o Conselho Tutelar funciona 24 horas. É um órgão de garantia de direito. Então ele está ali para proteger, para segurar, para intervir. É um órgão essencial, é um órgão que faz parte do dia a dia da população, porque muita gente precisa segurar esse direito e recorre ao conselho. Então, agora, na hora de votar, de escolher o seu conselheiro, de fazer com que fique ali aquela pessoa que é militante, que tem trabalho prestado, que você sabe que está dedicado, que conhece a causa, que ama a causa, que abraça a causa. Então, é um processo de várias fases, para não ter problema. O Conanda faz lá, divide tudo em pedacinho, faz tudo bonitinho. Parabéns para o Conanda, né? Mas a gente agora, a nossa realidade de Miranda, esse ano é ano de eleição. Não vamos pedir voto para candidato, ainda não pode, mas o que a gente quer dizer para vocês é que ano de eleição do Conselho Tutelar, nós vamos votar, vai ter a urna, vai ter a apuração, vai ter votação, vai ter campanha, vai ter tudo. Então vamos lá.
Vamos começar para eleger. Aí, só para reforçar, ainda não pode, porque vai ter uma reunião com a presidente da comissão, que é a irmã Conceição, explicando. Essa eleição, quando a gente se reuniu com a promotora, a primeira reunião que tivemos no início do ano, ela deixou claro que na hora de pedir os votos, quando pedir os votos, ela vai se enquadrar nos mesmos critérios de eleição para vereador, deputado, todas as normas eleitoral, essa eleição ela se enquadra, assim como as anteriores, né? E aí eu ainda reforço, Abimael, dizendo que, agora há pouco à tarde eu falava para alguns amigos meus, que vamos escolher, não só porque às vezes a gente diz, eu vou votar em fulano, porque é meu amigo, está sem trabalhar, mas a gente tem que escolher a pessoa que vai estar ali pronta, determinada a defender os direitos de nossas crianças e adolescentes do município. Vão enfrentar vários obstáculos lá dentro. Vão ver como o sistema funciona. E ali tem que ser pessoas determinadas, com força não só na caneta, não, porque o conselho ele tem força bastante na caneta, né, Zleide? Mas também com determinação, com vontade de fazer mudança na vida daquela criança, daquele adolescente. Não só por amizade, não só porque está faltando emprego, não. Porque a gente sabe que Deus providencia tudo. Deus providencia para quem não tem, Ele sempre providencia. Vamos votar naquela pessoa que é obstinada, que é determinada e que vai fazer diferença dentro do Conselho Tutelar, né? Que faça um bom mandato, trabalhando mesmo determinado, sem beneficiar A ou B, ou sem distinção, mas fazer valer a lei. É o que eu espero, né? E é o que eu digo para os meus amigos. Agora, há pouco à tarde, eu estava no local ali e alguém veio conversar comigo e eu disse. Perguntou qual é o meu candidato. Eu disse, eu não posso me manifestar, mas uma coisa eu digo. Se você for votar, ele disse, eu não voto. Por aquelas coisas que ele já fala. Eu disse, não, vote. Busque, porque nós temos vários candidatos. Busque quem você identifica, entende que é melhor, mas vote, porque você vai ver naquela pessoa que ele tem potencial para ser um conselheiro. Não só porque precisa, mas porque tem potencial, né? É isso que nós do CMDCA desejamos. Desejamos a todos os candidatos boa sorte, porque vão precisar, porque na hora da peleja de busca dos votos, é ali que está o negócio, né? Então, nós queremos que essa eleição, a partir de agora, a partir de pedir os votos, seja a mais tranquila possível. Esperamos que seja, né? Porque já chegou algumas denúncias, que já tem gente pedindo voto e que ainda podem perder, né? Ainda podem sair, porque estão pedindo voto fora do regramento do edital. Nós vamos encerrar, mas vamos ouvir as considerações finais, vamos ouvir a dona Zleide vai fazer as considerações finais, pode reviver o ECA, o que é, e vamos ouvir as suas considerações finais, depois ouvimos a Claudiete, aí a gente encerra a nossa live de hoje, prometendo que vamos voltar numa outra oportunidade breve, tratando do tema criança e adolescente, defesa de direitos de criança e adolescente. Com certeza. Então, eu enfatizei aqui o Estatuto, o ECA, né? E mais uma vez eu quero parabenizar esse grande mecanismo de garantia de direito, e que, através dele, se a gente realmente usar ele como a nossa lei de orientação base para o trabalho do Conselho Tutelar, a gente vai sempre estar buscando garantir o direito de crianças e adolescentes, porque no eixo da defesa ele orienta o seguinte, visa responsabilizar o Estado, a sociedade e a família pelo não atendimento, assim como pelo
atendimento irregular, né? E esses órgãos, né, e esses responsáveis pela violação dos direitos cometido por esses, né, por esses entes. Nós buscamos que nem os direitos individuais, nem os direitos coletivos, eles venham ser violados, nem que eles venham ser ameaçados, né? Se houver ameaças e nós tivermos notícia, nós tivermos denúncia, nós precisamos atuar. Nós precisamos buscar garantir que isso não aconteça, que violências não aconteçam com crianças e adolescentes. Essa lei, ela é específica para isso, para garantir que todos esses sujeitos, né, que o código não considerava na época, nos anos 80, enquanto o Código de Menores estava era o que estava em vigor, né, como se diz, não existia sujeito de direito. Existia menores e o Código de Punição, que eu já falei antes. Então, esta lei, esse mecanismo que nos dá base, e a gente precisa de tempo, né? É bom a gente entender que não se em pouco tempo você não vai conseguir manusear. Você precisa de tempo, você precisa de dedicação, você não pode fazer o trabalho de conselheiro tutelar de qualquer jeito. É interessante que a população entenda esses pequenos entraves, né, que um colegiado pode ter por falta de interpretação, né, da lei, né? Porque é necessário que a gente tenha essa habilidade, esse entendimento, essa capacidade. Então, só um alerta. É preciso que essas pessoas elas tenham a capacidade de interpretar e de aplicar esta lei, que não é simples e fácil. Verdade. Não é só eu querer. Eu preciso realmente entender para fazer o trabalho bem feito, para fazer o trabalho com qualidade. E uma coisa é certa, a lei é para todos. A lei é para todos, né? Muitas pessoas ainda pensam e acham que a lei só é para alguns. Mas eu defendo a ideia de que a lei funciona para todos. E deve ser dessa maneira. Então, eu só tenho a parabenizar, né, esse grande marco, essa data comemorativa, que vem como um suporte forte, né, forte e garantidor de que o direito, de que a possibilidade para todas as pessoas ela seja possível. E todas as crianças e adolescentes do nosso Brasil possam estar sendo sempre beneficiados por esta lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é o fim, esse é o objetivo desse instrumento. Então, eu agradeço, Abimael, pela sua disponibilidade também de estar mediando esse momento conosco e me disponibilizo em todas as vezes que a gente precisar. Eu estou aqui, eu busco, eu não sei de nada, mas eu sempre estou disponível porque me chamam. Eu sempre quero fazer. Eu posso até não saber, mas eu estou aqui. Eu estou disposta, eu tenho disposição, eu tenho vontade e eu faço. Essa é a minha missão. Obrigado. Claudete, suas considerações finais? Então, como eu iniciei, eu volto novamente a falar que, de fato, é um momento de se comemorar. Não, deveria ser uma festa
com todos os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos para se comemorar e para também parabenizar todos os envolvidos, os assistentes sociais, e aqui eu coloco, não, por favor, quem assistir depois não vai ficar zangado comigo, mas pela amizade que eu tenho, eu coloco os parabéns dentro do Sistema de Garantia de Direito em nome das assistentes sociais, da minha colega, amiga de muito tempo, Josiane, né? Em nome, parabenizando todas as assistentes sociais do sistema aqui do nosso município de Garantia de Direitos, os psicólogos na pessoa do nosso psicólogo Luiz, né? Mas temos também outros, mas porque são tantos, assim como na educação, na pessoa do nosso companheiro de caminhada, Renato, e da amiga também, da igreja, secretária Rosa Lemos, também parabenizar a saúde, na pessoa também da secretária, né? Mas que está atuando anterior à Rosângela. Então, parabenizar cada um que faz parte desse sistema de garantia de direitos, porque o Estatuto, ele veio trazer essa garantia de direito, trazer o direito primário, a proteção integral para as crianças e adolescentes, mas ele trouxe junto todos esses outros órgãos, todos os equipamentos para essa atuação, dizendo nós temos que nos juntar, nós temos que nos dar as mãos para fazer com que, de fato, essa proteção integral aconteça. Então, parabenizar a todos, parabenizar os conselheiros tutelares na pessoa de Zuleide, né, que está aqui conosco. Um grande abraço também à minha amiga Poliane de Fátima, que é uma pessoa que eu admiro muito enquanto pessoa e como conselheira, né? E dizer assim, que o sistema de garantia de direito está aí, está organizado, mas que precisamos melhorar. Precisamos entender que precisamos nos engajar, precisamos nos dar as mãos, de fato, de direito, para que a gente possa garantir essa proteção integral, né, a todas as crianças e adolescentes. E o Estatuto, ele veio para dizer que todas as crianças estão com seus direitos garantidos, mas que essas pessoas que atuam lá, diretamente na ponta, devem ser profissionais engajados, com vontade de fazer com que cesse essas violações. Então, parabéns a todos nós que atuamos, que acreditamos, né, nesse sistema, no Estatuto da Criança, e parabéns a quem idealizou o Estatuto da Criança. Um projeto de muitas mãos e de muitas mentes e de muita luta, né, que ainda vai continuar dependendo de muito trabalho, de muita gente, muita dedicação para que a gente possa chegar a, vamos dizer assim, a efetivá-lo plenamente e ter uma aceitação, né? E nós queremos dizer que fazer comunicação social, fazer jornalismo, não é só divulgar notícia de crime, de assassinato. Eu não gosto de divulgar esse tipo de notícia, mas elas acontecem, a gente tem que fazer um papel social de torná-las públicas. Mas o nosso papel também é fazer a ação social, é divulgar esses movimentos, é ajudar a sociedade, é contribuir de alguma forma com o sistema de garantia de direito, de defesa da criança e do adolescente, é entrar nesse engajamento também como um agente que tem a somar, porque o papel do comunicador, do jornalista, é dar voz àqueles que não têm voz, é fazer com que essas informações cheguem mais longe, cheguem para aquele cidadão comum, para aquele cidadão que está em casa, que não sabe o que é Conselho de Direito e Defesa, não sabe o que é sistema de garantia, conhece um pouco do ECA, e o que consegue, o que sabe é dizer que o ECA é que fez ele ficar desse jeito. Se não fosse o ECA, ele estava trabalhando, ele virou bandido porque não deixaram ele trabalhar, tem uma visão deturpada. Então nós, enquanto jornalistas, como comunicadores, enquanto veículos de comunicação, temos a obrigação de cumprir o nosso papel social, de informar e informar bem.
Não basta dizer que o fato aconteceu, tem que dar os detalhes, tem que buscar as informações. E é dizer que o sistema está aí, que o sistema é integrado, que o sistema está trabalhando, que tem alguém por trás, que o papel do Conselho Tutelar é garantir direitos e que o Estatuto completa 33 anos assegurando direitos. E que o artigo 227 diz que é dever da família primeiro, depois da sociedade e depois do Estado, assegurar à criança e ao adolescente todos esses direitos que lhes são devidos. Não é um favor, é uma obrigação de repor, de refazer, de fazer justiça a essas crianças, a esses seres indefesos que são sujeitos de direito, mas sujeitos em formação, em criação para que se tornem cidadãos e cidadãs. Porque hoje o cara, tomara que acabe com a saída temporária, não tinha que nem para o presídio, ia ter que matar logo. Mas a sociedade cria os seus monstros e depois quer se desfazer dos seus monstros, porque ela cria um sistema, embrutece, e depois acha que vão ficar lá isolados e dirá, vão morrer. Não, eles vão retornar para a sociedade, porque é criação nossa. Nós criamos o nosso modo seletivo de ver o mundo. Aí o cara vai cumprir uma medida provisória de internação, pensa que não, já voltou, não passou um mês lá na casa, como se lá, o que a gente sabe do sistema de internação é que as facções, infelizmente, dominaram o sistema, tá igual aos presídios. Você tem que dizer que, então, o menino sai daqui, comete um negocinho interna, ele volta já faccionado. A realidade é essa, então isso aí não vai resolver o problema. Eu saí é porque meu celular descarregou. Boa noite, nós estamos encerrando aqui, voltaremos numa outra oportunidade. Quero agradecer a coordenadora do Conselho Tutelar, Leide Cardoso, a Cláudia de Oliveira, presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Nós voltaremos em outra oportunidade com mais tempo para discutir temas relevantes do direito da criança e do adolescente. Boa noite a todos, essa live está gravada, você vai poder revisar, ouvir de novo e acompanhar. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite. Boa noite.